Agora, 5h24 da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1. Percebam que os nossos comentaristas estavam no maior bate-papo aqui quando os flagramos com a chegada... o Piperno, com a chegada da volta do break. Quero contar para você que está entrando agora na programação da Jovem Pan, né? Ou que percebeu que a gente começou um pouquinho mais cedo. Todos os dias agora, 3 em 1, a partir das 4 da tarde até às 6. A gente vai entregar para os pingos dos is. Vamos fazer giro de reportagem, trazer os assuntos que estão pegando fogo em Brasília e depois jogar para o nosso debate aqui, 3 em 1, como sempre. Aliás, quero colocar agora um dos assuntos do nosso cardápio do dia. O Ministério Público Federal denunciou o deputado federal Ricardo Salles por 4 crimes que, segundo os procuradores, foram cometidos por ele quando ocupava a cadeira de ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério Público Federal, foram cometidos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa. Segundo o relatório do Ministério Público Federal, houve conluio entre Salles, servidores do IBAMA e de empresas particulares para exportar madeira ilegal para os Estados Unidos. Agora eu quero colocar uma questão muito importante aqui para vocês e que tem feito esse debate se tornar mais acalorado. O Ministério Público Federal, ele usou um relatório parcial da Polícia Federal para fazer a denúncia e não aquele relatório final que a polícia costuma entregar para que então as acusações sejam feitas. Isso pode, de alguma forma, diminuir a importância desse inquérito, dessa acusação contra Ricardo Salles, hein, Fábio Piperno? Olha, as acusações, elas são muito sérias. E veja, em 2021, inclusive um delegado que acabou fazendo buscas aí em endereços do Salles, acabou sendo afastado de uma forma muito controversa. Um outro delegado que investigou em loco as questões, as denúncias lá na Amazônia de exportação de madeira ilegal, ele também acabou saindo do caso. Então, é necessário sim, Evandro, uma investigação muito rigorosa em relação a isso. O que não quer dizer que Ricardo Salles deva ser criminalizado antecipadamente. Tem que ter o seu direito de defesa, a gente tem que entender bem quais são os inquéritos, quais são as acusações, o que esses delegados têm, inclusive, a dizer, porque alguns aí caíram no ostracismo depois. É importante que eles apontem as denúncias que eles fizeram lá atrás e a razão pelas quais eles deixaram seus cargos. Então, há muita coisa ainda envolta em dúvidas. Agora, hoje, curiosamente, a deputada Sâmia Bonfim chamava lá o Ricardo Salles de relator. Pois é. Agora, o Ricardo Salles, o deputado federal Ricardo Salles, conversaria ao vivo conosco aqui no 3 em 1 para trazer o lado dele, mas ele está envolvido com a CPI do MST e por isso não pôde nos atender. Mas conversamos com ele por telefone e ele mandou a seguinte mensagem. O relatório parcial da Polícia Federal reconhecia muitas questões que isentam a mim e a outros de quaisquer crimes e, provavelmente querendo se antecipar ao relatório final que nos isentaria de vez, o Ministério Público Federal se precipitou e ofereceu denúncia, que foi aceita hoje pela Justiça Federal do Pará. Você entende que houve algum tipo de assodamento por parte do Ministério Público Federal, neste caso envolvendo o Ricardo Salles, sobre o momento em que ele ainda era ministro do Meio Ambiente, hein, Alan Gani? Evandro, eu acho que sim. Por que não esperar esse relatório final da Polícia Federal para ter mais elementos para oferecer essa denúncia contra o Ricardo Salles, lembrando que ele ainda não se tornou réu, né? Quem vai acatar essa denúncia ou não vai ser o Supremo Tribunal Federal e aí ele passará por um julgamento. Agora, o Ricardo Salles, é claro que ele incomoda muita gente, ele incomoda setores da esquerda pelo seu modo bastante contundente de fazer críticas, ele toca em questões aí bastante delicadas, bastante incômodas para a esquerda. É claro que o Ricardo Salles também vem fazendo um bom trabalho na CPI do MST. Prova disso é toda a gritaria, inclusive da deputada Sâmia, né, em relação ao Ricardo Salles. Então, o Ricardo Salles, é claro que ele mexe em interesses poderosos e a gente sabe que hoje
né, existem aí alguns tipos de perseguições judiciais, a gente não pode descartar essa hipótese também. Ô Gustavo Segré, eu estava dando uma olhada no relatório completo do Ministério Público Federal, do qual eu tive acesso aqui, e uma das partes que chamam a atenção é a citação que eles fazem daquela reunião ministerial que ficou conhecida pelo deixar passar a boiada. Essa frase foi muito já falada, analisada, exatamente porque, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, havia ali a necessidade por parte do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de aproveitar o momento da Covid-19, em que a cobertura jornalística estava totalmente voltada para a saúde pública no país e para o avanço da Covid-19, para justamente infringir leis ambientais voltadas para a proteção, inclusive da madeira, e que por isso ele teria formado um conluio com essas outras autoridades e também do setor privado para fazer esse tipo de exportação. Mas um relatório parcial, no seu ponto de vista, enfraqueceria essas acusações? Eu acredito que sim, e vou justificar a questão. Quando você tem uma acusação dessa forma, é a Polícia Federal que apresenta a investigação, que apresenta o caso para o Ministério Público, o Ministério Público eventualmente aceita ou não essa investigação da Polícia Federal, e o Ministério Público apresenta esse processo à Justiça, que deve ou não aprovar. Nesse caso em particular, foi anterior ao relatório final, o que chama atenção. Fora que, além do mais, nesse momento em que está a CPI do MST trabalhando ativamente e cuja cara principal é a de Ricardo Salles, é um pouco subjetiva essa situação, porque poderia estar desvirtuando a importância da CPI do MST para essa chamada, esse título de notícia da denúncia apresentada pelo Ministério Público, como de fato estamos trazendo ao 3 em 1. Então me parece que seria prudente, primeiro, aguardar o resultado definitivo da investigação da Polícia Federal, e o que chama atenção é que, segundo você mencionou, não tinha essa informação, Evandro, a Justiça do Pará aceitou a denúncia do Ministério Público. Sim, aceitou a denúncia, por isso que se diz que ele tornou um réu, e aí a deputada Samia Bonfim falou, é um réu lator. Tá, mas por que aceitaria se for em primeira instância, quando muito bem mencionou Alan, que era ministro na época e é deputado agora? Nesse caso, sim, o Supremo Tribunal Federal deveria tomar essa denúncia para levar o processo, porque ele tem imunidade parlamentar. Então, é estranho de algumas formas. De qualquer maneira, sempre defendemos a investigação. Casos de corrupção devem ser investigados para que todo mundo fique tranquilo. Quem é inocente, tranquilo. Quem é culpado, pague pelos fatos.